O rei Alfa a rejeitou grávida. 6 anos depois, os trigêmeos herdaram o trono. Parte Prinum. A rejeição. A lua cheia pendia sobre as montanhas de ferros negros como um olho prateado que tudo observava. Nas profundezas da floresta ancestral, onde os pinheiros cresciam tão densos que a luz do dia mal tocava o solo coberto de musgo, a alcateia do sangue carmesim se reunia para testemunhar algo que raramente acontecia entre os lobisomens: uma rejeição pública. Isadora permanecia no centro do círculo de pedras antigas, suas mãos tremendo levemente enquanto pressionava o ventre ainda discreto. Seus cabelos castanhos escuros caíam em ondas sobre os ombros, emoldurando um rosto que mesclava determinação e dor contida. Aos 22 invernos, ela era considerada uma das lobas mais promissoras de sua geração, caçadora habilidosa, estrategista natural e possuidora de uma linhagem que remontava aos primeiros metamorfos que caminharam sobre estas terras. Ao seu redor, mais de 200 lobisomens observavam em silêncio sepulcral, alguns em forma humana, outros já parcialmente transformados, com olhos âmbar brilhando na penumbra. O ar estava carregado com o cheiro de pinho, terra úmida e a tensão metálica que precedia a violência. No altar de pedra elevado, Ragnar se erguia em toda a sua imponência. O rei Alfa da Alcateia do sangue carmesim tinha 35 invernos, mas parecia esculpido em mármore vivo, músculos definidos sob a pele bronzeada, cabelos negros amarrados atrás da cabeça, olhos de um dourado intenso que podiam fazer um lobo submisso urinar de medo com um único olhar. Cicatrizes de batalhas incontáveis marcavam seu torso nu, cada uma delas uma história de sobrevivência e dominação. Ao lado dele, Morgana sorria. A nova companheira escolhida de Ragnar era uma visão de beleza calculada, cabelos ruivos como fogo caindo até a cintura, pele pálida como leite, lábios pintados com o suco de amoras silvestres. Ela vinha da Alcateia do Vale Sombrio, trazida como parte de uma aliança política, que Ragnar considerava mais valiosa do que qualquer vínculo de destino. Isadora, filha de Cadmus, da linhagem dos nascidos da tempestade. A voz de Ragnar ecoou pela clareira, grave e implacável como uma sentença de morte. Apresente-se! Isadora avançou 3 passos, mantendo a cabeça erguida apesar do terror que mordia suas entranhas. Entre os lobisomens, hierarquia era tudo. Desafiar um alfa publicamente poderia resultar em expulsão ou morte. Estou aqui, meu rei. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Você alega carregar minha prole. Ragnar desceu do altar com movimentos fluidos, cada passo calculado para demonstrar poder. Alega que a lua reconheceu nosso vínculo há 3 ciclos lunares, quando caçamos juntos nas planícies do norte. Não é alegação, é verdade. Isadora manteve o olhar fixo no dele, mesmo quando cada fibra de seu ser urrava para baixar os olhos em submissão. A lua testemunhou. Sentiu o vínculo se formar, o reconhecimento do destino. E agora, carrego 3 vidas dentro de mim. Seus filhos, Ragnar. Um murmúrio percorreu a multidão. Trigêmeos eram raros entre os lobisomens, considerados um sinal dos deuses. Tradicionalmente, um nascimento múltiplo era visto como presságio de grandeza ou de calamidade. Ragnar parou a poucos centímetros de Isadora. Ele era alto, obrigando-a a inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Quando ele falou novamente, sua voz havia baixado para um rosnado perigoso. Eu não reconheço nenhum vínculo. A lua pode ter seus caprichos, mas eu sou o alfa desta alcateia, e minha palavra é lei. Escolhi Morgana como minha companheira para selar a paz com o Vale Sombrio. Sua alegação ameaça essa aliança. Os filhos não mentem. Isadora colocou a mão sobre o ventre protetoramente. Você pode negar o vínculo, mas não pode negar o sangue. Quando nascerem, todos verão. Morgana desceu graciosamente do altar, seus pés descalços fazendo ruídos suaves contra a pedra. Ela circulou Isadora como uma predadora avaliando uma presa, seu perfume enjoativo de rosas silvestres enchendo o ar. Pobre criatura, Morgana disse com falsa piedade. Você realmente acredita que um alfa tão magnífico quanto Ragnar se prenderia a uma loba comum como você? Olhe para si mesma. Você tem lama sob as unhas de tanto cavar tocas, cicatrizes de batalhas insignificantes, nenhuma delicadeza ou refinamento. Lobisomens não precisam de delicadeza. Isadora retrucou.
sua voz ganhando uma borda afiada. Precisamos de força, lealdade e honra. 3 qualidades que você claramente desconhece, já que foi vendida como gado para selar uma aliança política. O tapa veio rápido. Morgana tinha garras parcialmente estendidas, e as unhas deixaram 3 riscos superficiais na bochecha de Isadora. Sangue brotou, escorrendo pelo maxilar. A multidão explodiu em rosnados e latidos. Metade apoiava Isadora. Ela era uma deles, nascida e criada na alcateia do sangue carmesim. A outra metade via a lógica cruel da política. A aliança com o Vale Sombrio era necessária. Os lobos caçadores do leste haviam se tornado cada vez mais agressivos, invadindo territórios, matando filhotes. Eles precisavam de aliados. Silêncio! O rugido de Ragnar fez pássaros fugirem das árvores a quilômetros de distância. Sua transformação foi parcial, mas aterrorizante. Os ossos do rosto se realinharam com estalos audíveis, pelos escuros brotaram ao longo dos braços e peito. Suas presas desceram enquanto os olhos brilhavam com luz própria. Ele era a perfeição letal, o ápice do que um lobisomem poderia ser. Isadora, sua voz agora tinha o timbre gutural da besta. Eu rejeito você. Rejeito qualquer vínculo que supostamente exista. Rejeito a prole que você afirma carregar. Você tem até o amanhecer para deixar nossas terras. Se ainda estiver aqui quando o sol nascer, será considerada renegada, e qualquer membro da alcateia terá direito de caçá-la. O mundo pareceu inclinar sob os pés de Isadora. A rejeição de um companheiro destinado era uma das piores dores que um lobisomem poderia experimentar. Uma laceração espiritual que ia além do físico. Ela sentiu o vínculo, já tênue e não reconhecido, se desfazer como teias de aranha no vento. Uma dor aguda atravessou seu peito, roubando-lhe o fôlego. Mas havia algo mais forte do que a dor. As 3 pequenas vidas pulsando dentro dela, ainda minúsculas mas já presentes. Seus filhos. Os filhos que Ragnar negava. Muito bem. Isadora limpou o sangue do rosto com as costas da mão, deixando um rastro vermelho. Eu parto. Mas saiba disto, Ragnar, rei alfa do sangue carmesim. Estes filhos carregam seu sangue, quer você reconheça ou não. E um dia, eles retornarão. A lua não erra, e o destino sempre cobra seu preço. Ela se virou, costas retas, e caminhou em direção à floresta. Ninguém a seguiu. Ninguém disse uma palavra. Era como assistir a um funeral. Apenas uma pessoa se moveu. Dos confins do círculo, uma anciã de cabelos brancos como neve avançou cambaleando, apoiada em um cajado retorcido. Sibila, a vidente da alcateia, a mais velha entre todos os lobos vivos, aquela que havia nascido quando os humanos ainda caçavam com lanças de pedra. Você comete um erro, filho de Fenris. Sibila cuspiu no chão aos pés de Ragnar. Vi os sonhos. Vi 3 lobos, cada um marcado pela lua de formas diferentes. Vi fogo e sangue. Vi um trono vazio e um reino em chamas. Você planta as sementes de sua própria destruição. Ragnar olhou para a anciã com desprezo mal disfarçado. Suas visões são delírios de uma mente senil. Guarde suas profecias para assustar filhotes. Mas quando Sibila riu, uma risada seca como folhas mortas, até Ragnar sentiu um calafrio percorrer sua espinha. As profecias não precisam ser acreditadas para se cumprirem. A lua já decidiu. Você verá. Isadora não esperou para ouvir mais. Ela mergulhou na floresta, e uma vez fora da vista da alcateia, deixou a transformação tomar conta. Seus ossos se quebraram e se reformaram. Músculos se reconfiguraram. Pelo cinza prateado brotou por toda a pele. Em segundos, uma loba de tamanho considerável corria entre as árvores. Lágrimas que ela não derramaria em forma humana escorrendo de olhos âmbar. Ela correu a noite toda, colocando léguas entre ela e o único lar que conhecera. Correu até suas patas sangrarem, até seus pulmões queimarem, até a dor no peito ser substituída por um entorpecimento abençoado. Quando o sol nasceu, pintando o céu com tons de ouro e carmesim, Isadora estava a 3 dias de viagem da alcateia do sangue carmesim. Ela havia alcançado as florestas do esquecimento, um lugar neutro, onde lobos renegados e exilados às vezes buscavam refúgio. Ali, exausta, ferida e sozinha, ela desabou sob uma árvore antiga. Sua transformação reverteu lentamente, deixando-a nua e tremendo sobre a terra fria. Ela abraçou o próprio ventre, sentindo as 3 pequenas centelhas de vida ainda firmes dentro de si.
Eu protegerei vocês, sussurrou para seus filhos ainda não nascidos. Não importa o que aconteça, vocês são meus. E um dia, o mundo saberá exatamente quem vocês são. A lua, agora apenas uma lembrança pálida no céu matinal, parecia observá-la em silêncio, e em algum lugar, distante e indefinível, o destino girava seus fios invisíveis, tecendo uma tapeçaria de vingança, redenção e poder, que levaria 6 longos anos para se revelar completamente. Parte 2. O exílio. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Isadora construiu um abrigo precário nas profundezas das florestas do esquecimento, onde árvores milenares cresciam tão próximas que suas copas formavam um dossel quase impenetrável. A luz do sol chegava em raios finos e dourados, criando um mundo de sombras perpétuas onde o musgo brilhava com fosforescência suave durante a noite. Ela caçava sozinha, coelhos, veados, ocasionalmente um javali desavisado. Sua barriga crescia a cada lua cheia, e com ela, suas necessidades aumentavam. Trigêmeos exigiam muito de uma mãe, e ainda mais de uma mãe lobisomem. Ela comia o dobro do que consumiria normalmente, e mesmo assim sentia fome constante. Não havia alcateia para protegê-la. Não havia companheiros de caça, sentinelas vigiando enquanto dormia, ou lobos mais velhos compartilhando sabedoria. Havia apenas o sussurro do vento nas folhas, o uivo distante de lobos que não eram seus parentes, e o peso crescente da solidão. Mas Isadora era filha de Cadmus, da linhagem dos nascidos da tempestade. Seu pai havia sido um guerreiro lendário antes de cair em batalha contra caçadores humanos. Sua mãe havia sobrevivido a 3 invernos rigorosos, com apenas uma perna, caçando até seus últimos dias. Sangue forte corria em suas veias, e ela não se curvaria. Em uma noite particularmente fria, quando o inverno começava a mostrar suas garras, Isadora sentiu as primeiras contrações. Não era a hora. Os filhotes não deveriam nascer por pelo menos mais 2 luas, mas a dor que rasgou seu abdômen não mentia. Algo estava errado. Ela rastejou para dentro de sua toca, pouco mais que uma cavidade na base de um carvalho gigante, forrada com musgos, folhas e pelo que ela havia arrancado de sua própria forma lupina. O pânico ameaçava dominá-la, mas ela o empurrou para baixo com força brutal. Pânico matava, apenas a calma salvava. Vocês são fortes. Ela sussurrou para o ventre, mesmo enquanto outra contração a fazia gemer. Filhos de 2 alfas, sangue de linhagens antigas. Vocês vão sobreviver. Nós vamos sobreviver. A transformação veio involuntariamente, seu corpo buscando a forma mais resistente para o trauma do parto. Mas parir na forma lupina tinha seus próprios perigos. Filhotes nascidos muito cedo, muito pequenos, nem sempre sobreviviam à primeira noite. O trabalho de parto durou 6 horas de agonia. Isadora mordeu um pedaço de couro que havia guardado de uma caça anterior, seus dentes perfurando o material, enquanto ondas de dor a atravessavam. Ela estava sozinha, sem parteiras, sem anciãs cantando as velhas canções, sem outras lobas segurando suas patas e lhe dizendo que seria rápido, que valeria a pena. Havia apenas ela, a lua escondida atrás de nuvens pesadas, e a determinação feroz de sobreviver. O primeiro filhote emergiu quando a meia-noite se aproximava. Minúsculo, coberto de membranas, nem mesmo chorando. Isadora rapidamente o limpou com a língua áspera, estimulando a respiração, e então seu coração quase parou quando o filhote permaneceu silencioso e imóvel. Não, ela rosnou, lambendo mais vigorosamente, empurrando o pequeno corpo com o focinho. Não! E então, como se tivesse ouvido o comando da mãe, o filhote soltou um ganido fraco. Seus pequenos pulmões se encheram de ar, e ele começou a chorar. Um som minúsculo, mas furioso, que encheu Isadora de alívio tão intenso que ela tremeu. O segundo filhote veio meia hora depois, maior e mais vigoroso, já chorando antes mesmo de estar completamente livre. Este era um lutador nato. Ela percebeu com orgulho. O terceiro quase a matou. Ele estava preso, mal posicionado, e Isadora sentiu algo rasgar dentro dela. Sangue. Muito sangue. Começou a formar uma poça sob seu corpo. Sua visão escureceu nas bordas, e ela soube que estava morrendo, mas não podia morrer. Não com 3 filhotes precisando dela, não depois de ter vindo tão longe. Com um último impulso desesperado, reunindo força que não sabia possuir,
Isadora a empurrou. O mundo explodiu em dor branca, depois vermelha, depois preta. Ela desmaiou por um momento, ou uma eternidade, impossível dizer. Quando recuperou a consciência, havia 3 pequenos corpos ao seu lado, todos se mexendo, todos chorando. Vivos. Conseguimos, ela sussurrou, sua voz embargada. Nós conseguimos. Levou 2 semanas até que ela pudesse se mover sem sentir que seus órgãos internos iriam cair. A toca ficou manchada de sangue por dias, atraindo predadores que ela teve que afugentar mesmo em seu estado debilitado. Mas os filhotes cresceram fortes, mamando vorazmente, ganhando peso a cada dia. Está gostando da jornada de transformação? Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história épica de lobisomens, destinos entrelaçados e batalhas ancestrais. Novas histórias são publicadas regularmente. Isadora os observava constantemente, maravilhada e aterrorizada em igual medida pela responsabilidade que agora carregava. 3 vidas dependendo inteiramente dela. 3 pequenos lobos que seriam sua família, sua alcateia, seu tudo. Ela os nomeou quando tinham 1 mês de vida, durante uma noite de lua cheia. O primeiro, aquele que quase não respirou, ela chamou de Kael, que na língua antiga dos lobisomens significava renascido das cinzas. Ele era o menor dos 3, com pelagem cinza clara, quase prateada, e olhos que já mostravam uma intensidade perturbadora. Calmo, observador, ele chorava menos que os irmãos, mas percebia tudo. O segundo, o lutador, ela chamou de Draven, fúria da tempestade. Sua pelagem era escura como a noite. Seus olhos âmbar queimavam com energia constante. Ele era o primeiro a mamar, o primeiro a tentar caminhar, o primeiro a rosnar para qualquer coisa que se aproximasse. O terceiro, o que quase a matou, ela chamou de Thorn, espinho que perfura. Ele era o maior, com pelagem de um marrom avermelhado incomum e olhos dourados que lembravam terrivelmente os de Ragnar. Havia algo nele, uma presença que mesmo bebê parecia comandar a atenção. Conforme os meses passaram e se transformaram em estações, os trigêmeos cresceram de filhotes cambaleantes para lobatos curiosos. Isadora lhes ensinou tudo o que sabia, como caçar silenciosamente, como ler rastros, como entender o idioma da floresta. Ela lhes contava histórias sobre os antigos lobisomens, sobre os deuses da lua, sobre honra e lealdade e coragem. Mas ela nunca mencionou o pai deles, não ainda. Quando eles tinham 2 anos e estavam começando a dominar suas primeiras transformações conscientes, um processo doloroso e assustador para qualquer jovem lobisomem, outro exilado encontrou seu acampamento. Era um macho velho, coxo de uma perna traseira, com cicatrizes cobrindo metade do focinho. Ele havia perdido uma orelha em alguma batalha antiga, e seus olhos eram nublados pela idade. Sou Torven, ele disse quando Isadora o interceptou com um rosnado de advertência, seus filhos escondidos atrás dela. Fui expulso da alcateia do riacho gelado há 5 invernos. Não procuro problemas. Apenas um lugar para morrer em paz. Isadora avaliou o velho lobo. Ele não representava ameaça física. Estava claramente no fim de sua vida. Mas havia sabedoria em seus olhos. O tipo de conhecimento que só vinha de décadas de sobrevivência. Você pode ficar, ela disse finalmente. Mas se tocar nos meus filhos, eu arranco sua garganta. Torven riu. Um som áspero como pedras se chocando. Não tenho interesse em filhotes, jovem mãe, mas posso ajudar a ensiná-los. Um lobo que cresce sem alcateia cresce com lacunas em seu treinamento. Foi assim que sua pequena matilha cresceu para 5. Torven provou ser um professor inestimável. Ele ensinou aos meninos técnicas de luta que Isadora não conhecia. Compartilhou estratégias de caça desenvolvidas ao longo de gerações. E mais importante, deu-lhes algo que ela sozinha não podia oferecer. A perspectiva de outro macho. Alguém que entendia as pressões e desafios únicos que lobos jovens enfrentariam. Os anos passaram. 3, 4, 5 anos desde a rejeição. Os trigêmeos cresceram altos e fortes, cada um desenvolvendo personalidades distintas mas igualmente formidáveis. Kyle se tornou o pensador do trio. Ele podia ficar horas imóvel, observando a floresta, aprendendo seus ritmos e segredos. Sua forma lupina era ágil e silenciosa, perfeita para emboscadas. Entre os humanos, ele seria chamado de estrategista ou filósofo. Draven era pura fúria controlada. Ele treinava constantemente, empurrando seu corpo além dos limites,
lutando contra árvores quando não tinha oponentes disponíveis. Sua forma lupina era musculosa e poderosa, construída para a força bruta. Ele seria o guerreiro, o protetor feroz. Thorn era o enigma. Ele tinha traços de ambos os irmãos. A astúcia de Kyle, a ferocidade de Draven, mas também algo mais. Havia nele uma presença natural de comando, uma autoridade inata que fazia até Torven, experiente e teimoso como era, instintivamente obedecer. Sua forma lupina era a maior dos três, e seus olhos dourados brilhavam com inteligência perturbadora. Em seu 5º aniversário, os 3 meninos finalmente pressionaram Isadora sobre o que ela havia evitado por todos aqueles anos. Estavam sentados ao redor de uma pequena fogueira. Os meninos haviam aprendido a assumir forma humana com controle razoável agora, embora ainda preferissem correr sobre 4 patas. Suas formas humanas eram impressionantes. Kyle de constituição magra mas definida, cabelos prateados caindo sobre olhos cinzentos. Draven robusto e musculoso, cabelos negros cortados curtos, olhos âmbar sempre vigilantes. Thorn alto mesmo para sua idade, cabelos castanho avermelhados ondulados, olhos dourados hipnóticos. Mãe, Thorn falou, sua voz já começando a engrossar com a aproximação da maturidade. Onde está nosso pai? O silêncio que seguiu foi pesado. Até Torven, remexendo nas brasas com um graveto, parou de se mover. Isadora os observou. Seus filhos, seu mundo inteiro, eles mereciam a verdade. Haviam merecido por anos. Seu pai, ela começou lentamente, é Ragnar, rei alfa da Alcateia do Sangue Carmesim, uma das alcateias mais poderosas das Montanhas de Ferros Negros. Os olhos dos 3 meninos se arregalaram. E ele, Kael sempre o mais cuidadoso com palavras, hesitou. Ele está morto? Não. Isadora apertou os punhos sobre os joelhos. Ele nos rejeitou. Rejeitou o vínculo entre nós. Rejeitou vocês antes mesmo que nascessem. Escolheu uma aliança política sobre o destino que a lua havia tecido. Ele nos abandonou? A voz de Draven saiu como um rosnado gutural. Por que o faríamos isso? Isadora contou-lhes tudo então. A rejeição pública, a humilhação, a ordem de exílio. Ela lhes contou sobre Morgana, sobre a aliança com o Vale Sombrio, sobre a profecia de Sibila que Ragnar descartou. Não poupou detalhes, não suavizou a verdade. Quando terminou, havia lágrimas em seus olhos, mas sua voz permaneceu firme. Vocês precisam entender, ela disse. Ele nos deu as costas não porque vocês fossem fracos ou indignos. Ele o fez porque é um covarde que coloca poder acima de honra, conveniência acima de destino. Thorn se levantou abruptamente, seus olhos brilhando na luz do fogo. Então iremos até ele. Sua voz tinha uma qualidade de comando que fez todos olharem para ele. Iremos reclamar nosso direito de nascença. Vocês são jovens, Torven advertiu. A Alcateia do Sangue Carmesim tem mais de 300 lobos. 4 exilados, não importa quão talentosos, não podem desafiar um reino inteiro. Então nos tornaremos mais fortes. Draven bateu o punho contra a palma da mão, seus olhos queimando com determinação. Treinaremos até que nenhum lobo vivo possa nos igualar. E seremos mais espertos. Kyle acrescentou calmamente. Força sozinha não vence guerras. Precisamos de estratégia, aliados, conhecimento do inimigo. Isadora olhou para seus 3 filhos. Não mais os filhotes vulneráveis que ela havia parido na solidão e no sangue, mas jovens lobos, com fogo nos olhos e ferro na espinha. Ela havia planejado esperar mais alguns anos, permitir que amadurecessem completamente. Mas olhando para eles agora, viu algo que a deixou simultaneamente orgulhosa e aterrorizada. Eles estavam prontos, talvez não em corpo. Eles ainda tinham crescimento pela frente, mas em espírito, em determinação, em pura força de vontade, eles estavam prontos para reivindicar o que lhes havia sido roubado. Muito bem. Ela disse finalmente, sua decisão tomada. Então começamos amanhã. Se vamos enfrentar a Alcateia do Sangue Carmesim, precisam se tornar mais do que apenas lobos fortes. Precisam se tornar lendas. Naquela noite, sob uma lua crescente que parecia sorrir com segredos antigos, 5 lobos uivaram juntos nas florestas do esquecimento. Era um uivo de desafio, de promessa, de destino finalmente começando a se desenrolar. E em algum lugar distante, nas montanhas de ferros negros, Sibila, a velha vidente, acordou de um sono profundo,
sorrindo um sorriso desdentado. Os lobinhos cresceram, ela murmurou para a noite. Ah, sim, eles cresceram. E o rei tolo não faz ideia da tempestade que se aproxima. Parte 3. A Forja dos Guerreiros. O treinamento começou com o amanhecer e só terminava quando a lua estava alta. Isadora empurrou seus filhos além de qualquer limite que pensavam ter, e quando alcançavam esses limites, ela os empurrava ainda mais longe. A dor é temporária, ela rosnou enquanto Draven lutava para se levantar após o 20º derrube consecutivo. A fraqueza é para sempre. Novamente, eles praticavam combate em todas as formas, lupina, humana e as formas intermediárias perigosas e instáveis que poucos lobisomens dominavam. Kael aprendeu a usar sua agilidade para compensar a falta de tamanho, desenvolvendo um estilo de luta que era pura fluidez. Ele estava aqui, depois ali, nunca onde o oponente esperava. Draven abraçou a força bruta, mas Torven o ensinou a canalizá-la com precisão. Força sem controle era apenas violência desperdiçada. Ele aprendeu a concentrar toda a sua potência em pontos críticos, a transformar seu corpo em uma arma viva. Thorn era o mais naturalmente talentoso, o que às vezes o tornava o mais frustrado. Isadora era mais dura com ele do que com os outros dois, empurrando-o até que rugisse de raiva e exaustão. Você tem o potencial para ser o maior de todos nós, ela disse uma noite, depois que ele havia colapsado após um treino particularmente brutal. Mas potencial sem disciplina é apenas promessa quebrada. Nunca deixe o talento fazer você preguiçoso. Conforme o ano passava, os trigêmeos se transformaram. Seus músculos se definiram, suas reações ficaram mais rápidas, suas mentes mais afiadas. Eles aprenderam a caçar como uma unidade, cada um antecipando os movimentos dos outros com precisão sobrenatural. Mas força física não seria suficiente. Eles precisavam de mais. Quando os trigêmeos completaram 6 anos, Torven fez um anúncio surpreendente. Está na hora de eu ir, o velho lobo disse calmamente durante o desjejum. Ir? Isadora franziu a testa. Ir aonde? Morrer, provavelmente. Torven sorriu, mostrando dentes amarelados. Mas antes disso, vou buscar algo que vocês precisarão. Aliados. Nós não precisamos de mais ninguém. Draven disse com seu orgulho típico. Você é jovem e idiota. Torven retrucou sem rancor. Força vence batalhas. Alianças vencem guerras. Vocês precisam de mais do que músculos para desafiar um reino. Que tipo de aliados? Kael, sempre o mais pragmático, perguntou. Torven olhou para cada um deles por sua vez, seus velhos olhos ainda afiados apesar da idade. Existem outros como vocês, exilados, rejeitados, lobos sem alcateia. Alguns por razões justas, outros por política suja. Se vocês querem construir algo forte o suficiente para ameaçar o sangue carmesim, precisam dar um lar a esses perdidos. Você quer que criemos nossa própria alcateia? Thorn disse lentamente, entendendo. Exatamente. Torven se levantou, suas articulações estalando. E eu conheço onde esses lobos se escondem. Mas não posso trazê-los sozinho. Preciso de um de vocês. Foi Kael quem se voluntariou, para a surpresa de todos. Meus irmãos são guerreiros. Ele disse simplesmente. Eu sou um diplomata. Deixem-me fazer isso. Isadora não queria deixar nenhum de seus filhos partir, mas sabia que ele estava certo. Então, com o coração apertado, ela observou Kael e Torven desaparecerem na floresta, partindo em uma jornada que levaria meses. Enquanto isso, ela intensificou o treinamento de Draven e Thorn, mas também adicionou novos elementos, ensinando-lhes sobre política, sobre como ler pessoas, sobre os sinais sutis de lealdade e traição. Um alfa não precisa apenas ser forte, ela disse durante uma aula sob as estrelas. Precisa ser sábio, precisa saber quando lutar e quando falar, quando mostrar misericórdia e quando ser implacável. A lua cheia testemunha segredos ainda mais profundos. Se você está amando esta saga, inscreva-se no canal. Temos histórias incríveis de fantasia, romance paranormal e aventuras sobrenaturais esperando por você. Não fique de fora da matilha. Thorn absorvia tudo como uma esponja, seus olhos dourados brilhando com concentração intensa. Draven lutava mais com as lições que não envolviam luta física, mas mesmo ele começou a entender a importância da estratégia e da percepção. Kael retornou 4 meses depois, e não estava sozinho. Com ele vieram 20 lobos, uma mistura de machos e fêmeas, jovens e velhos,
todos carregando as marcas da rejeição e do exílio. Havia Lyanna, uma guerreira feroz expulsa por desafiar o Alpha, que tentou forçá-la a um acasalamento não consentido. Havia Brennan e Wick, irmãos gêmeos que haviam perdido sua alcateia para uma praga e vagavam sem rumo há anos. Havia Vera, uma anciã curandeira exilada por praticar as magias antigas que muitas alcateias haviam proibido. Cada um tinha uma história de injustiça, de dor, de sobrevivência contra probabilidades impossíveis. Eles não têm um lar, Kael disse quando apresentou o grupo Ragtag à sua mãe e irmãos. Estão dispostos a construir um conosco. Isadora olhou para esses lobos quebrados, mas não destroçados. Viu neles os olhos que havia visto em si mesma 6 anos atrás. O fogo da sobrevivência, a recusa em se curvar, a necessidade de provar seu valor. Bem-vindos, ela disse simplesmente. Somos poucos, mas somos fortes. Juntos, nos tornaremos imbatíveis. Assim nasceu a Alcateia da Tempestade Renascida, um nome escolhido por Thorn, combinando a linhagem materna, nascidos da tempestade, com sua nova identidade, renascidos das cinzas da rejeição. Nos meses que seguiram, mais exilados chegaram, atraídos por rumores de uma nova alcateia que aceitava os rejeitados. Seu número cresceu para 50, depois 70. Não era nada comparado aos 300 do sangue carmesim, mas cada lobo da tempestade renascida valia 3 lobos comuns em dedicação e ferocidade. Eles treinavam juntos, caçavam juntos, sangravam juntos. As diferenças que poderiam ter criado divisões, idade, origem, razões para o exílio, foram forjadas em força através de propósito compartilhado. E no centro de tudo estavam os trigêmeos, agora com quase 7 anos e no limiar da maturidade total. Eles se tornaram os pilares da Alcateia. Kael, o estrategista e diplomata. Draven, o comandante militar. Thorn, o líder nato que todos instintivamente seguiam. Isadora observava com orgulho e terror crescentes. Seus filhos haviam se tornado exatamente o que ela sonhara. Fortes, sábios, carismáticos. Mas com esse crescimento vinha a realização inevitável. Em breve, eles não precisariam mais dela. Em breve, eles reivindicariam o que lhes era devido. Uma noite, quando a lua estava cheia e a Alcateia da Tempestade Renascida se reuniu para o ritual mensal de fortalecimento de vínculos, Thorn subiu em uma rocha elevada e falou com uma voz que ecoou pela clareira. Irmãos e irmãs da tempestade, ele chamou, e todos os olhos se voltaram para ele. Vivemos no exílio tempo demais. Sobrevivemos quando nos disseram que morreríamos. Prosperamos quando nos disseram que falharíamos. Mas sobrevivência não é suficiente. Não mais. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras afundarem. Chegou a hora de retornarmos, não como suplicantes, mas como conquistadores, não para pedir aceitação, mas para exigir reconhecimento. A alcateia do sangue carmesim nos rejeitou. Então nós a conquistaremos. O rugido que explodiu da multidão fez pássaros fugirem das árvores a quilômetros de distância. 70 gargantas lupinas uivaram em uníssono, um coro de fúria e promessa. Isadora, observando de longe, sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Não lágrimas de tristeza, mas de orgulho feroz e terrível. Seus filhos haviam crescido, e o rei que os rejeitou estava prestes a aprender uma lição dolorosa sobre destino, arrogância e as consequências de dar as costas àquilo que a lua havia decretado. A tempestade estava chegando. Parte 4. O retorno. O planejamento levou 3 meses. Kael mapeou cada detalhe da alcateia do sangue carmesim. Suas rotas de patrulha, seus padrões de caça, as rivalidades internas que poderiam ser exploradas. Ele enviou espiões, lobos solitários que podiam circular sem levantar suspeitas, e coletou informações valiosas. Draven treinou suas forças até que se movessem como uma única entidade. Ele não tinha os números, então precisava de precisão absoluta. Cada lobo sabia exatamente qual era seu papel, que posição tomar, quando avançar e quando recuar. Thorn se concentrou em outra coisa, seu próprio desenvolvimento. Ele passou longas noites com Vera, a anciã curandeira, aprendendo sobre as magias antigas que os lobisomens haviam abandonado em favor da força bruta. Ela lhe ensinou a sentir as correntes de poder que fluíam pela terra, a chamar a lua para dentro de si, a tocar aquela centelha de divindade que todos os lobisomens carregavam, mas poucos acessavam.
Você tem algo especial, Vera disse uma noite, observando Thorne meditar sob a lua cheia. Mais do que seus irmãos, mais do que sua mãe. Há uma razão pela qual a lua escolheu você e seus irmãos para nascer. Você sente isso? Thorne abriu os olhos, que brilhavam com luz prateada. Sim, ele disse simplesmente. Sinto que isso sempre esteve lá, esperando. Na manhã escolhida para a partida, a alcateia da tempestade renascida se reuniu pela última vez em seu lar de floresta. 73 lobos fortes, número que havia crescido nos últimos meses, todos prontos para marchar para a guerra. Isadora ficou diante deles, uma figura que havia envelhecido nos últimos anos, mas permanecia feroz e inquebrável. Vocês sabem o que enfrentamos. Sua voz alcançou cada ouvido. O sangue carmesim é maior, mais estabelecido, melhor equipado. Eles têm território, recursos, aliados. Nós temos apenas nossa fúria e nossa determinação. Ela fez uma pausa, deixando o peso disso afundar. Mas nós temos algo que eles perderam, continuou, sua voz ficando mais forte. Nós temos propósito. Cada um de vocês foi rejeitado, exilado, expulso. Cada um de vocês sabe como é ser considerado indigno. Hoje, provamos que eles estavam errados. Hoje, tomamos o que é nosso por direito. O rugido que seguiu fez a terra tremer. A marcha levou 5 dias. Eles viajaram principalmente à noite, evitando territórios de outras alcateias, movendo-se como fantasmas através da floresta. Quando cruzaram para as terras do sangue carmesim, sentinelas os detectaram imediatamente. Mas Kael havia previsto isso. Suas próprias sentinelas interceptaram os mensageiros, garantindo que o alarme não alcançasse o coração da alcateia. A tempestade renascida teria o elemento surpresa, pelo menos inicialmente. Eles atacaram durante o Festival da Lua Nova, quando a alcateia estava reunida para celebrações. Não era ideal para lobisomens lutar sem a luz da lua, mas Kael havia calculado que as defesas estariam mais fracas, a guarda mais baixa. A batalha começou com fogo. Draven liderou a primeira onda, 50 guerreiros carregando informação de cunha diretamente contra o acampamento principal. Eles não buscavam matar, não ainda. Buscavam caos, confusão, dividir as forças inimigas. Os lobos do sangue carmesim responderam com a velocidade esperada de guerreiros treinados, mas foram pegos desprevenidos. O festival havia deixado muitos parcialmente bêbados de hidromel fermentado, suas reações lentas, seu julgamento comprometido. Isadora liderou a segunda onda, atacando de um ângulo diferente, forçando o inimigo a dividir sua atenção. Sua forma lupina era um borrão cinza prateado, suas mandíbulas encontrando gargantas com precisão cirúrgica. Ela não lutava apenas pela vingança. Lutava por cada mãe que havia sido separada de seus filhos, cada lobo que havia sido julgado indigno por aqueles que deveriam protegê-los. Kael coordenava de uma posição elevada, seus olhos afiados rastreando o fluxo da batalha. Ele enviava mensageiros, ajustava posições, explorava fraquezas conforme apareciam. Ele era o maestro de uma sinfonia de violência. E então, Thorne entrou no campo. Ele havia esperado, permitindo que a batalha se desenvolvesse, estudando seus oponentes. Agora ele se transformou, mas não completamente. Ele assumiu a forma intermediária que poucos dominavam. Metade homem, metade lobo, mais alto e mais forte do que qualquer uma das formas puras. Sua presença no campo de batalha foi como a chegada de um deus. Lobos do sangue carmesim, que estavam prestes a dominar oponentes da tempestade renascida, congelaram, suas cabeças virando instintivamente em direção a essa nova ameaça. Havia algo em Thorne, uma aura de poder que pressionava contra suas mentes como uma tempestade física. Ragnar sentiu também. O rei Alfa estava no centro do acampamento, coordenando a defesa quando a pressão familiar de um verdadeiro Alfa bateu contra seus sentidos. Impossível. Não havia outros Alfas aqui. Ele governava sem desafio há mais de uma década, e então ele viu 3 lobos, maiores que qualquer outro no campo, avançando juntos em perfeita sincronização. Sua movimentação, sua presença, a pura autoridade que emanava deles. Ragnar sentiu algo que não experimentava em anos. Medo. Mas não era medo de morte. Era um medo primitivo, instintivo de reconhecer algo que poderia ser maior do que ele. Os trigêmeos cortaram através das linhas inimigas como facas através de carne. Cada um era formidável sozinho.
Juntos, eram devastadores. Lobos que tentavam impedi-los eram jogados de lado como bonecos de pano. Ragnar rugiu um desafio, sua própria transformação assumindo a forma intermediária. Ele saltou de sua posição elevada diretamente para o caminho de Thorn. Eles colidiram com força suficiente para criar uma onda de choque. Garras contra garras, presas contra presas. Ragnar era mais experiente, mais pesado, mais brutal. Mas Thorn tinha juventude, fúria e algo mais. O poder que Vera havia lhe ajudado a desbloquear. Quem ousa desafiar o sangue carmesim? Ragnar rugiu, seus olhos dourados ardendo com raiva. Thorn não respondeu com palavras. Ele respondeu com violência. Mas antes que o combate pudesse escalar, uma voz cortou através do caos. Parem! Morgana se materializou entre os combatentes, sua forma lupina elegante, mas seus olhos frios como gelo. Como companheira do Alfa, ela tinha autoridade para chamar um cessar-fogo temporário durante desafios formais. Isso é um desafio pelo direito de governar? Ela exigiu, olhando para os invasores. Thorn recuou um passo, seu peito subindo e descendo com esforço. Sangue, dele e de Ragnar, manchava sua pelagem. É mais do que isso. Sua voz emergiu gutural, mas clara da garganta lupina. É uma reivindicação, uma correção de injustiça antiga. Identifique-se. Morgana ordenou. Foi Isadora quem respondeu, emergindo da confusão da batalha. Sangue salpicava sua pelagem, mas nada dele era dela mesma. Ela assumiu forma humana, nua, mas sem vergonha. Cada cicatriz uma medalha de sobrevivência. Você não me reconhece, Morgana? Sua voz estava carregada de veneno doce. A loba que você ajudou a expulsar 6 anos atrás? O reconhecimento passou pelos olhos de Morgana, seguido rapidamente por algo que poderia ter sido culpa ou talvez apenas desconforto. Ragnar, também retornando à forma humana, congelou. Seus olhos se estreitaram enquanto realmente olhava para Isadora pela primeira vez em anos. Você, ele disse lentamente. Você deveria ter morrido no exílio. Desculpe desapontar. Isadora sorriu, mas não havia humor nele. Mas tenho sido difícil de matar. E esses... Ragnar olhou para os 3 lobos que haviam lutado com poder tão impressionante. Reconhecimento começou a rastejar sobre suas características. Não. Sim, Isadora gesticulou. E os trigêmeos se aproximaram, transformando-se em formas humanas. O silêncio que desceu sobre o campo de batalha era absoluto. Todos os que estavam próximos o suficiente para ver pararam de lutar, pararam de se mover. Mal respiravam, porque a semelhança era inegável. Thorn, Draven e Kyle ficaram lado a lado, e era como olhar para 3 versões de Ragnar em diferentes estágios da vida. Os olhos dourados, a estrutura óssea, a pura presença, tudo gritava linhagem compartilhada. Seus filhos, Morgana sussurrou, o horror colorindo sua voz. Você disse que era impossível, que ela estava mentindo. Trigêmeos, Isadora disse saboreando cada palavra. Nascidos 2 meses após você me banir, criados no exílio, treinados na adversidade, forjados por cada momento que deveriam ter tido uma família e não tinham. Ragnar parecia ter sido atingido. Seu rosto, geralmente tão controlado, mostrava choque genuíno, talvez até horror. Ele começou, mas não havia palavras. Você os rejeitou antes mesmo de nascerem. Isadora continuou, aproximando-se até estar a centímetros do homem que havia despedaçado seu coração. Escolheu política sobre família, conveniência sobre destino, e agora eles estão aqui para reclamar o que você lhes negou. Thorn deu um passo à frente, seus olhos fixos em Ragnar. Mamãe, sou Thorn. Sua voz ecoou com autoridade que belava sua idade. E ao meu lado estão meus irmãos, Draven e Kyle. Somos seus filhos por sangue, quer você reconheça ou não. E viemos reclamar nosso direito de nascença. Obrigado por embarcar nesta jornada sob a luz da lua. Se você quer mais histórias envolventes de lobisomens, magia ancestral e romances impossíveis, inscreva-se no canal agora. Sua próxima aventura favorita pode estar a apenas um clique de distância. Não há direito de nascença para bastardos não reconhecidos. Morgana tentou, mas sua voz carecia de convicção. Mas há... Uma voz fraca mas clara cortou através da multidão. Sibila, a vidente anciã, arrastava-se para a frente, apoiada em seu cajado. Ela parecia ainda mais velha do que 6 anos atrás,
como se cada ano tivesse pesado como 10. A profecia, ela disse, seus olhos nublados fixando-se em Ragnar. Avisei-te, 3 lobos, cada um marcado pela lua de formas diferentes. Vi fogo e sangue, vi um trono vazio e um reino em chamas. Você plantou as sementes de sua própria destruição, e agora a colheita chegou. Ela virou-se para os trigêmeos, e um sorriso desdentado se espalhou por seu rosto enrugado. Vocês, ela sussurrou com algo como reverência. A lua os marcou desde o nascimento. Kael com a mente, Draven com a força, Thorn com o espírito de liderança. Juntos, vocês são o que a profecia prometeu. O que a profecia prometeu? Kael perguntou, sempre curioso. Um novo tipo de alfa, Sibila disse. Não um governante único, mas 3 que governam como um, a tríade lunar, não visto desde os tempos antigos, quando os deuses caminhavam entre nós. O murmúrio que percorreu a multidão reunida era uma mistura de admiração e descrença. Uma tríade lunar era lenda, história contada para filhotes. O último havia governado 1000 anos atrás, unindo todas as alcateias sob um único estandarte, antes de desaparecer na névoa da história. Ragnar olhou para seus filhos, filhos que ele negara, filhos que agora estavam diante dele como guerreiros completos, líderes natos, portadores de uma profecia que ele zombara. Pela primeira vez em sua vida, Ragnar, o rei alfa que havia governado com punho de ferro, estava sem palavras. Cometi um erro. Sim, Isadora disse simplesmente. E agora você pagará por isso. Eu desafio você, Thorn disse, sua voz clara e inabalável, pelo direito de governar a alcateia do sangue carmesim. Por lei ancestral, um filho tem direito de desafiar o pai pelo manto de liderança. O campo de batalha explodiu em gritos. Alguns apoiavam o desafio, outros o condenavam. Mas todos sabiam que, pela lei antiga, Thorn tinha razão. Se Ragnar reconhecesse a paternidade, o desafio era legítimo. Ragnar olhou para Thorn. Seu filho, sangue do seu sangue, imagem viva de seu próprio poder jovem. Ele poderia negar a paternidade, poderia recusar o desafio. Mas ao fazer isso, ele provaria ser o covarde que Isadora o acusava de ser. Eu aceito, Ragnar disse finalmente, sua voz recuperando alguma força. Mas saibam isto, eu não serei fácil de derrubar. Governei por quase 2 décadas. Sobrevivi a desafios de lobos que estavam lutando quando você ainda estava no ventre de sua mãe. Então será uma luta digna de lembrar, Thorn respondeu. O duelo seria realizado na próxima lua cheia, dando tempo para ambos os lados se prepararem, para as feridas da batalha inicial curarem, e para a alcateia processar tudo o que havia acontecido. Durante esse mês de preparação, tensões ferveram sob a superfície como água prestes a ferver. A alcateia do sangue carmesim se dividiu. Metade apoiava Ragnar, leais por anos de liderança e tradição. A outra metade, particularmente os mais jovens, viam nos trigêmeos algo novo, algo emocionante. E havia a questão de Morgana. A companheira política de Ragnar encontrou-se em uma posição impossível. Ela havia ajudado a banir Isadora, participado da injustiça que levou a tudo isso. E agora, enfrentava não apenas a retribuição de uma loba que havia sido injustiçada, mas também a possível perda de sua própria posição. Uma noite, ela procurou Isadora em segredo. Eu vim me desculpar, Morgana disse, seus olhos baixos. Isadora, sentada perto de uma pequena fogueira, não respondeu imediatamente. Ela limpava uma lâmina, o metal refletindo a luz do fogo. Suas desculpas chegam tarde demais. Ela disse finalmente. Eu sei. Morgana se ajoelhou. Um gesto de submissão que custou seu orgulho. Mas preciso que você entenda. Eu não tinha escolha. Minha alcateia estava morrendo de fome, beira da extinção. A aliança com o sangue carmesim era nossa única salvação. Quando Ragnar me escolheu, salvei centenas de vidas, ao custo da minha, Isadora apontou. E dos meus filhos. Sim, Morgana não negou. E vivo com isso. Mas eles são magníficos, seus filhos. Você os criou bem. Isadora finalmente olhou para Morgana. Realmente olhou. Viu não a inimiga dos seus pesadelos, mas uma mulher que havia tomado decisões impossíveis em tempos impossíveis. Você ama Ragnar? Isadora perguntou abruptamente. A pergunta pegou Morgana desprevenida. Ela hesitou.
Depois balançou a cabeça lentamente. Não, nunca amei. Respeito, talvez. Gratidão pela aliança. Mas amor, não. Como poderia? Ele me escolheu como escolheria um tratado ou uma arma. Útil, mas não preciosa. Então você entende, Isadora disse suavemente. Como se sente ser vista como uma ferramenta em vez de uma pessoa. Lágrimas brotaram nos olhos de Morgana. Sim, ela sussurrou. Entendo. O momento pendurou entre elas, pesado com possibilidades. Não era perdão. Isso levaria muito mais. Mas era talvez o começo de compreensão. Parte 5. A lua cheia do destino. A noite da lua cheia chegou com uma clareza sobrenatural. O céu estava sem nuvens, e a lua pendia enorme e prateada, tão brilhante que se podia ler a sua luz. Era como se os próprios deuses estivessem se debruçando para testemunhar o que estava prestes a acontecer. A arena havia sido preparada no mesmo círculo de pedras, onde 6 anos atrás Isadora fora rejeitada. A simetria não passou despercebida para ninguém. Toda a alcateia, tanto do sangue carmesim quanto da tempestade renascida, se reuniu em um anel ao redor das pedras. Centenas de lobos em várias formas, seus olhos brilhando na escuridão, sua respiração criando nuvens de vapor no ar frio da noite. Sibila estava no centro, servindo como mestre de cerimônias. Sua voz, embora fraca, carregava pela clareira com clareza sobrenatural. Pela lei antiga, testemunhamos um desafio pelo direito de governar. Ela anunciou: Ragnar, rei alfa do sangue carmesim, contra Thorn, seu filho de sangue. O vencedor reivindicará o manto de liderança. O perdedor se submeterá ou morrerá. Há objeções? Silêncio. Então que comecem. Ragnar entrou no círculo primeiro. Ele havia se preparado meticulosamente. Cada músculo oleado e aquecido, cada sentido aguçado ao máximo. Ele usava apenas calças de couro simples, deixando seu torso coberto de cicatrizes exposto. Aos 36 anos, ele ainda estava no auge de sua força, e pretendia lembrá-los disso. Thorn entrou do lado oposto. Aos 6 anos, ele era tecnicamente ainda um adolescente pela contagem de lobisomens. A maturidade total vinha aos 8 anos. Mas ele não parecia jovem. Ele parecia como a ira dos deuses feita carne. Seus olhos dourados encontraram os de Ragnar através da arena, e pela primeira vez, o velho Alfa viu verdadeiramente seu filho. Não apenas o reflexo de si mesmo, mas a pessoa que Thorn havia se tornado, forjado pelo abandono, temperado pelo exílio, afiado pela necessidade de sobreviver. Última chance de recuar, Ragnar disse, embora soubesse que a oferta seria recusada. Você teve 6 anos de chances para corrigir seu erro, Thorn respondeu. Essa noite eu corrijo por você. A transformação aconteceu simultaneamente. Ambos escolheram a forma lupina pura. Nesta forma, velocidade e instinto importavam mais que força bruta. Os ossos se quebraram e se reformaram. Pelo brotou, músculos se reconfiguraram. Em segundos, 2 lobos massivos se encaravam. Ragnar era maior, seu pelo negro misturado com cinza nas pontas. Cicatrizes mapeavam seu corpo, cada uma lição de sobrevivência. Seus olhos dourados brilhavam com a experiência de centenas de batalhas. Thorn era ligeiramente menor, mas sua pelagem castanho-avermelhada brilhava com saúde perfeita. Sem cicatrizes, ainda, mas seus olhos carregavam uma intensidade que fazia lobos experientes recuarem instintivamente. Eles circularam, cada um avaliando o outro. Depois, tão repentinamente que espectadores ofegaram, Ragnar atacou. Ele era rápido, mais rápido do que algo tão grande deveria ser. Suas mandíbulas miravam a garganta de Thorn, indo para a morte rápida, a afirmação de dominância absoluta. Mas Thorn não estava lá. Ele havia se movido no último segundo possível, uma torção que o colocou fora de alcance. As mandíbulas de Ragnar se fecharam no ar vazio, e antes que ele pudesse se reajustar, Thorn atacou. Suas presas encontraram o ombro de Ragnar, rasgando através de músculo. Sangue salpicou o chão, escuro contra a terra pálida. Ragnar rugiu, girando com força que arremessou Thorn para longe. Eles se separaram, circulando novamente, ambos sangrando agora. A luta se desenrolou em explosões de violência pontuadas por momentos de círculo intenso. Ragnar lutava com a brutalidade da experiência. Ele sabia exatamente onde morder para maximizar dano, como usar seu peso para derrubar oponentes,
quando ser paciente e quando atacar impiedosamente. Thorne lutava com a precisão da juventude e treinamento intenso. Cada movimento dele era calculado, cada mordida colocada com intenção cirúrgica. Ele estava aplicando tudo que Isadora e Torven lhe haviam ensinado, mais o instinto natural que corria em suas veias. Mas conforme os minutos se transformavam em 1 hora, ficou claro que a experiência estava vencendo. Ragnar estava coberto de feridas, mas Thorne estava sangrando mais profusamente. Uma garra havia aberto sua lateral direita, outra, sua coxa traseira. Ele estava mancando levemente, suas reações desacelerando. Isadora, observando da beira do círculo, apertou os punhos tão forte que suas unhas perfuraram as palmas. Ela queria intervir, queria parar isso antes que seu filho fosse morto diante dela. Mas Kael segurou seu braço. Confie nele, seu filho sussurrou. Ele sabe o que está fazendo. E então, Thorne fez algo inesperado. Ele parou de se defender. Ragnar, vendo uma abertura, carregou para a frente, indo para a morte final. Suas mandíbulas se abriram, visando a garganta exposta de Thorne. E Thorne invocou o poder que Vera lhe havia ensinado. A lua respondeu. Luz prateada explodiu de Thorne, tão brilhante que lobos tiveram que desviar os olhos. Quando puderam olhar novamente, Thorne havia mudado. Ele ainda estava em forma lupina, mas agora ele brilhava com luz interna, seus olhos queimando como pequenos sóis dourados. Ragnar, pego no meio de seu ataque, não teve tempo de recuar. Thorne o encontrou no ar, e quando colidiram, foi como assistir a lua colidir com a terra. Eles rolaram em uma massa de garras e presas. Mas agora, Thorne tinha vantagem. O poder que fluía através dele multiplicava sua força, acelerava suas reações, curava suas feridas mesmo enquanto lutava. Ragnar sentiu pela primeira vez em sua vida o gostinho da derrota real. Ele lutou com tudo o que tinha, toda a tática suja, todo o truque brutal que aprendera em décadas de combate, mas não era suficiente. Thorne o pregou ao chão, mandíbulas fechando ao redor da garganta de Ragnar, não mordendo. Ainda não, apenas segurando. A mensagem era clara. Eu poderia matá-lo. Escolho não. Ragnar lutou por mais alguns segundos. Depois parou. Sua respiração saía em bufadas ásperas, seu corpo tremendo de esforço. Mas ele sabia quando estava derrotado. Lentamente, dolorosamente, ele expôs a garganta em submissão final. Thorne o soltou, recuando. A luz prateada que o envolvia desvaneceu gradualmente, deixando-o apenas um lobo jovem e ensanguentado novamente. Mas todos que testemunharam sabiam. Eles haviam visto algo mais. Eles haviam visto a prova da profecia de Sibila. O silêncio que desceu sobre a clareira era total. Depois, uma por uma, gargantas se abriram em uivos. Reconhecimento, aceitação, celebração. Thorne havia vencido. Mas quando ele se transformou de volta em forma humana, coberto de sangue e suor, ele fez algo que surpreendeu a todos. Ele se ajoelhou ao lado de Ragnar, que também havia retornado à forma humana e estava tentando sentar. Eu não vim para substituí-lo completamente. Thorne disse, sua voz rouca mais clara. Vim para corrigir uma injustiça. Você me negou. Negou meus irmãos. Negou nossa mãe. Isso não pode ser perdoado facilmente. Ragnar olhou para seu filho. Porque ele não podia mais negar isso. Poderia? Este era seu filho. E viu compaixão misturada com força. Mas, Thorne continuou. Eu não sou você. Não governo apenas com força. Meus irmãos e eu fomos criados para entender que liderança é mais que dominação. Ele se levantou, olhando para a multidão reunida. A profecia falou de uma tríade lunar, 3 que governam como um. Isso é o que oferecemos. Não um alfa, mas 3, trabalhando em harmonia. Kael para estratégia e diplomacia. Draven para defesa e força militar. E eu para... Ele hesitou, buscando palavras, para segurar tudo junto. E quanto a mim? Ragnar perguntou, sua voz quebradiça. Thorne o encarou. Você ainda tem valor, experiência que levaria anos para ganharmos. Conhecimento de alianças e inimigos. Sirva como conselheiro. Ajude-nos a liderar melhor do que você liderou sozinho. Era um ato de misericórdia que ninguém esperava. Murmúrios percorreram a multidão. Alguns de aprovação, outros de descrença. Ragnar olhou para o filho que havia rejeitado, que ele havia forçado ao exílio, que agora lhe oferecia redenção em vez de vingança. Por quê?
Ele sussurrou. Depois de tudo que fiz, por quê? Thorne disse simplesmente. Alguém precisa quebrar o ciclo de rejeição e retribuição. Alguém precisa escolher ser melhor. Lágrimas. Lágrimas reais. Brotaram nos olhos de Ragnar. Ele que nunca havia chorado, nem quando enterrou sua própria mãe, encontrou-se soluçando diante de centenas de testemunhas. Eu sinto muito, ele conseguiu dizer. Por tudo. Por rejeitá-los. Por banir sua mãe. Por escolher política sobre família. Isadora se aproximou então, seus próprios olhos brilhantes com lágrimas não derramadas. Sinto muito não é suficiente. Ela disse. Sua voz dura. Nunca será. Mas é um começo. Ela olhou para seus 3 filhos, cada um agora oficialmente reconhecido, cada um tendo provado seu valor além de qualquer dúvida. Vocês são minha maior conquista, ela lhes disse. Não por serem fortes ou poderosos, mas por serem melhores do que aqueles que os machucaram. A lua, testemunha silenciosa de tudo, começou a se pôr no horizonte. A noite estava terminando, e com ela, um capítulo doloroso da história de todos os presentes. Epílogo. 6 meses depois. As montanhas de ferros negros brilhavam sob a luz do sol de verão, a neve derretida deixando prados verdejantes, onde cervos pastavam sem medo excessivo. A floresta vibrava com vida, e nas profundezas de seu abraço verde, algo novo havia nascido. A Alcateia unificada, assim eles a chamavam agora, prosperava sob a liderança da tríade lunar. A fusão da tempestade renascida com o sangue carmesim não havia sido sem dificuldades. Houve resistência, houve conflito, houve momentos em que parecia que tudo desmoronaria, mas os trigêmeos provaram ser tão habilidosos em liderança quanto em batalha. Caelo estabeleceu alianças com alcateias vizinhas, usando diplomacia onde antes havia apenas ameaças de força. O Vale Sombrio, a alcateia de origem de Morgana, tornou-se um aliado genuíno em vez de um parceiro relutante em aliança forçada. Draven reestruturou as defesas, treinando cada lobo capaz até que todos se tornassem guerreiros formidáveis, mas ele também ensinou moderação, que força sem sabedoria era tirania. E Thorne se tornou o coração da alcateia. Ele andava entre seu povo, conhecendo cada nome, cada história. Ele arbitrava disputas com sabedoria além de seus anos, defendia os fracos, desafiava os fortes a serem melhores. Isadora observava de um promontório, seus cabelos cinzentos agora. Ela estava envelhecendo mais rapidamente, como acontecia com aqueles que haviam resistido a grandes traumas. Mas ela sorria, realmente sorria, pela primeira vez em anos. Você criou bem eles. Uma voz disse atrás dela. Ela se virou para encontrar Ragnar. Ele parecia menor de alguma forma, como se ter o peso do governo sozinho removido tivesse literalmente diminuído sua estatura. Mas havia uma paz nele que nunca estivera lá antes. Criei, ela concordou, sem a ajuda de você. O veneno havia saído da observação ao longo dos meses. Agora era apenas declaração de fato. Eu sei, Ragnar disse calmamente, e nunca poderei compensar isso. Mas agradeço por me deixar ver, por me deixar conhecê-los, mesmo que tardiamente. Eles ficaram em silêncio confortável, observando os trigêmeos abaixo. Thorne mediava uma disputa entre 2 lobos jovens. Draven liderava uma sessão de treinamento, onde veteranos do sangue carmesim ensinavam recrutas da tempestade renascida. Kael estava em uma tenda, rodeado por mapas e mensageiros, coordenando algo complexo, que provavelmente beneficiaria toda a região. A profecia estava certa, Ragnar murmurou. Eles são algo especial, algo que o mundo não via há séculos. A lua não mente, Sibila disse, aparecendo do nada como sempre fazia. A velha vidente sorria seu sorriso desdentado. Tentei avisar você. Ragnar teve a graça de parecer envergonhado. Você avisou. Fui muito arrogante para ouvir, mas aprendeu. Sibila bateu seu cajado no chão com aprovação. E isso é o que importa. Um lobo que não pode aprender com erros está morto. Apenas ainda não percebeu. Ela olhou para Isadora com algo como afeto. E você, mãe feroz, você sobreviveu ao que teria quebrado lobas mais fracas. Seus filhos honram você com cada respiração. Isadora sentiu lágrimas picarem seus olhos novamente. Ela chorava mais facilmente agora. Algo sobre ter seu fardo aliviado. Sobre finalmente poder descansar. Eles honram a si mesmos. Ela disse suavemente.
Eu apenas lhes dei ferramentas. Eles construíram a grandeza. Naquela noite, a alcateia se reuniu para a celebração da lua de verão. Um festival onde lobisomens agradeciam aos deuses pela prosperidade e renovavam seus juramentos uns aos outros. Os trigêmeos ficaram juntos diante de sua gente, e Thorne falou com uma voz que alcançou cada ouvido. 6 meses atrás, voltamos para reivindicar o que havia sido negado. Ele começou. Viemos com raiva, com dor, com fome de justiça. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras afundarem. Mas o que construímos é muito maior do que vingança. Construímos uma alcateia onde o exilado encontra lar, onde o fraco é protegido, onde o forte serve em vez de dominar. Construímos algo que nossos ancestrais sonharam, mas raramente alcançaram. Unidade verdadeira. Draven deu um passo à frente. Não seremos perfeitos. Cometeremos erros. Haverá desafios que nos testarão. Kael se juntou. Mas enfrentaremos tudo juntos. Não como súditos e governantes, mas como matilha, como família. A celebração que seguiu durou até o amanhecer. Lobos dançaram e lutaram amigavelmente, compartilharam histórias e refeições, uivaram sua alegria para a lua que testemunhara tanto sofrimento, mas agora havia triunfo. E em algum lugar no meio da celebração, Ragnar encontrou Isadora novamente. Dançaria comigo? Ele perguntou estendendo uma mão. Isadora o estudou por um longo momento. Não havia perdão completo. Talvez nunca houvesse, mas havia algo como compreensão, talvez até paz. Uma dança, ela concordou. Nada mais. Eles dançaram. 2 lobos que haviam sido companheiros destinados, mas nunca completaram o vínculo. Agora unidos não por amor, mas por respeito mútuo e filhos compartilhados. Quando a dança terminou, eles se separaram. Não havia romantismo, nenhuma chance de reconciliação romântica. Esse navio havia navegado há muito tempo, mas havia fechamento, e às vezes, fechamento era a coisa mais preciosa de todas. Conforme os anos passaram, 5, 10, 20, a alcateia unificada se tornou lenda. Outras alcateias começaram a adotar modelos de liderança similares, reconhecendo que o modelo de alfa único criava muito espaço para a tirania. A tríade lunar se tornou o padrão pelo qual todos os líderes eram medidos. E embora outros tentassem replicá-lo, havia algo único nos 3 irmãos que simplesmente não podia ser copiado. A harmonia forjada em exílio, o amor nascido de sobrevivência compartilhada, o propósito criado a partir de rejeição. Isadora viveu para ver seus netos. Kael eventualmente encontrou uma companheira, uma diplomata astuta de uma alcateia do sul. Draven também, uma guerreira feroz que podia derrubá-lo em combate metade das vezes. Thorne encontrou o amor, embora tenha levado mais tempo. Ele escolheu uma curandeira, alguém que equilibrava sua intensidade com gentileza suave. E quando Isadora finalmente morreu, aos 53 anos, velha para um lobisomem, especialmente um que sobreviveu a tanto trauma, toda a região se reuniu para homenageá-la. Ela foi a mais forte de todos nós. Thorne disse em seu elogio, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Não por ter sobrevivido à rejeição, embora isso exigisse força inimaginável. Não por ter nos criado sozinha, embora isso a tenha levado além de seus limites, mas por ter escolhido nos ensinar compaixão junto com força, perdão junto com justiça, amor junto com fúria. Ele olhou para a forma coberta de sua mãe, preparada para retornar à terra. Ela nos ensinou que ser forte não significa ser duro, que ser poderoso não significa ser cruel, que vencer não exige que outros percam. Eles a enterraram sob uma árvore antiga nas florestas do esquecimento, no lugar onde ela havia parido sozinha, onde ela havia escolhido sobreviver quando teria sido mais fácil morrer. Uma lápide simples marcava o local, gravada com palavras em língua antiga. Aqui jaz Isadora, mãe da tríade, primeira da tempestade renascida. Ela foi rejeitada, mas não quebrada. Exilada, mas não derrotada. Sozinha, mas nunca fraca. Que sua história seja contada enquanto lobos uivarem para a lua. E sua história foi contada. É contada ainda. Passada de geração em geração como lembrete de que o destino não pode ser negado, que a justiça pode ser atrasada, mas não destruída, e que aqueles que são rejeitados podem se tornar os mais poderosos de todos. Porque Isadora não criou apenas 3 lobos fortes.
Ela criou 3 líderes que mudaram o mundo. E a lua, sempre observando, sempre lembrando, brilha um pouco mais brilhante sobre as montanhas de ferros negros, onde a alcateia unificada ainda prospera, ainda guiada pelos princípios que 3 irmãos aprenderam de uma mãe que recusou a se curvar. A rejeição se tornou legado, o exílio se tornou império, e 3 filhotes que não deveriam ter sobrevivido cresceram para herdar não apenas um trono, mas um mundo inteiro. E fim.